Bom dia, meu povo, minha pove, minhas pólvora. Eu tô ficando mais contida pra falar assim, meu bom dia. Gente, como é que vocês estão? Me conta aí. Pois bem, hoje nós temos live aqui de novo. Nós temos live delas para falar das mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar de uma mulher que o negócio é tão picante, tão caliente, tão bombante, tão drástico, tão todos os argumentos que a live está até censurada. Então hoje a live não é recomendada para menores de 16 anos, tá bom? Hoje é essa pegada aqui da live. Gente, o que acontece? Para vocês que estão chegando aí nem sabem quem sou eu, porque depois essa live vai pro YouTube também. Meu nome é Lorena Borges. Eu estou aqui compartilhando com vocês um pouco daquilo que eu tenho estudado sobre a Bíblia, sobre a fé, sobre crescimento, sobre como melhorar. E aí nós temos lives às terças e quinta-feiras, que a partir da semana que vem vai passar a ser no YouTube, ao invés de ser aqui pelo Instagram. E nós também temos a live delas, que nós teremos mais 2 lives delas aqui pelo Instagram. Essas lives acontecem às 10 horas da manhã, aos sábados. A live Melhorar acontece às 18, terça e quinta, que agora vai ser no YouTube, ao vivo. E a live delas a gente ainda vai fazer aqui pelo Instagram mais 2. Na verdade, nós vamos falar de 52 mulheres da Bíblia. Chipa esse negócio aí. Nós temos 52 mulheres na Bíblia, mulheres importantes. E aí nós já estudamos 8, nós vamos estudar mais uma hoje, vai dar 8. E ainda vai faltar 2 mulheres. Nós vamos concluir então essa primeira temporada de mulheres, 10 mulheres. Vamos dar uma pausa para falar de milagres. E depois nós vamos voltar com mais 10 mulheres e assim sucessivamente. Se você tiver interesse de fazer a live comigo, assim como você vai ver que daqui a pouco eu vou chamar o convidado de hoje, você pode me chamar aí depois que a live terminar e falar, olha, eu tenho interesse de fazer a live com você, que eu te passo o material, a gente troca umas ideias e assim, é tranquilinho. Nós fazemos essa live aqui junto no sábado que vem. E no outro sábado também nós temos live para falar sobre essas mulheres ainda. E você tá mais do que convidado, é só me chamar. Se você quiser participar dos nossos grupos no Instagram, nós temos um grupo que fica aí no perfil do Instagram. Você vai olhar assim, ó, um dedinho assim, ó, para um grupo chamado Melhorar. É só você cair para dentro e lá você vai ficar inteirado de todas as nossas programações. Que graças ao bom Deus nós temos falado de coisas positivas, porque o que mais está tendo, infelizmente, aí nessa sociedade é muita notícia ruim. E de notícia ruim já basta os noticiários, que eu já nem assisto mais. Vamos ver coisa boa? Então vamos parar de blá 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 blá, porque se deixar eu não paro de conversar. E vamos chamar o nosso convidado de hoje. Bom dia para todos vocês que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Aproveita aí que a gente ainda não começou de fato, aperta aí o dedo nesse aviãozinho, chama mais 10 pessoas cada um, aperta o dedo aí nesse coraçãozinho, que aí assim o Instagram entende que a gente é relevante, embora eu saiba muito bem que eu sou relevante em Cristo Jesus, mas o Instagram não entende, minha gente. Então a gente força a barra um pouquinho para a mensagem para mais gente, para que mais pessoas possam ser iluminadas, melhoradas, restauradas e etc e tal. Então agora eu vou chamar... Olha, eu tô achando que assim o fone funciona, gente. Eita, Lele! Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui antes de chamar meu amigo que vai falar dessa mulher bombástica. E aí, vamos chamar aqui o nosso amigo Carlos. Carlos. Nada mais, nada menos do que o nosso amigo Carlos. Bom dia! Com essa voz de locutor. Graça e paz, minha amada irmã Lorena Borges. Como estamos? Nossa, estamos daquele jeito que o Senhor nos prepara, né? Eu tô achando que você tá mais grisalho. Tô.
E combinando ainda com o plano de fundo, fica melhor ainda. Não, menino, você tá fashion. Eu tô pensando em ficar grisalha também, porque os brancos tá insistindo em aparecer. Pois é, as cães são alcançadas com favor e graça do Senhor. Isso é bom. Meu amigo, se apresenta aí para quem não te conhece. Bom dia a todos. Eu sou o Carlos Alves, baiano, filho do Deus vivo, casado, tenho 38 anos, estou à espera do meu primeiro herdeiro ou herdeira do reino. Já tenho treinado com a princesa linda de 3 anos, chamada Liz Gabriela. E hoje estou aqui com um convite aí mais do que especial da Lorena Borges para falarmos de uma das percussoras da Bíblia. Você foi bondoso. Que eu, que eu fiquei tão assustada com essa história, meu Deus do céu. Olha, Para você ver que tem coisas cabulosas na Bíblia, né? Não, e eu estava dando uma revisada aqui na Bíblia e é interessante como o cenário, por mais caótico que seja, tem propósito. Sim. Uhum. Eu sempre lembro se eu não me engano, é a Vitória Régia, que ela é aquela flor maravilhosa, mas que ela nasce só em águas sujas, né? Águas poluídas. Sim. E é uma das flores mais belas. Então, assim, o Senhor, ele transforma a beleza até onde nossos olhos não conseguem alcançar. E essa é a maravilha de reconhecer a soberania de um Deus vivo que nos amou, nos gerou, nos criou e nos deu vida. Então, Ele transforma merda em adubo, né? pois é. Então, por aí Você vê. Bem por aí. Por aí veja que o Criador, ele não tem essa autoridade à toa. Fantástico, meu amigo. E aí, assim, sabe aquela pegada de sempre, né? Que a gente faz a live querendo ver se esse povo vai ter, assim... Ixi, eu acho que hoje vai ser difícil o povo adivinhar quem que é essa mulher, viu? Porque Olha, não é uma mulher tão falada assim, né? Vou dar um spoiler. Solta. Ela. Gente, o que é que eu posso falar dela? Vamos lá. Ela é ela, né? Ela é ela. Ela é tão ela que tá na live delas. É. Mas assim, ela tem uma característica. Ela é persistente. Persistente. Tipo Não, assim você não ajuda. Caíram na bobagem de dizer assim: conceberás um filho. E ela foi até conceber. Tá igual, tem mãe que fala umas coisas assim, às vezes. Se eu, nem que seja do leiteiro, mas eu vou ter um filho. Tem mãe que fala assim, nem que seja produção independente, mas eu vou ter um filho. Se for do leiteiro, não vai precisar de mãe de leite. Né? Engraçadinho. Olha as piadinhas da pessoa. Solta cada... Só as pérolas. Pois bem, não, só isso aí não foi o suficiente. Tem que falar mais alguma coisa aí. Deixa eu ver outra dica. Gente, isso é para vocês adivinhar qual mulher é essa, viu? Da Bíblia, se vocês leiam a Bíblia. Olha, ela ainda tá lá em Gênesis, se isso ajudar. Ela jogou o jogo da roleta. Nossa, ele só fala... eu falo que homem, igual foi o Marco no sábado passado, homem tem mais dificuldade em dar spoiler do que mulher. Acho que mulher tem mais facilidade. É porque a gente transforma as coisas assim, numa pegada mais simples, sabe? O jogo da roleta é o seguinte. Você tá achando que isso é simples?
Não foi a roleta russa, tá, gente? Ela não fez pra se matar, não. Mas Ela fez assim, para gerar vida. mas era a vida. Pronto, ela quase foi uma das participantes do programa Portas da Esperança do Silvio Santos. Eu falaria que ela é uma viúva negra. Mano, pois é. Eu Não, mas falaria que ela olha, é uma. eu vou te dizer uma coisa. A viuvez dela, pegando o gatilho, não foi uma viuvez Em razão dela. em razão dela, exatamente. Foi uma É. viuvez de libertação. Uhum. Mas é porque no nosso contexto, por exemplo, gente, uma mulher que fosse casada uma vez e o marido morresse, outra vez e o marido morresse, quem ia querer ser o próximo marido? Olha, mais um spoiler. Por Mais isso um que no nosso spoiler. contexto, ela seria conhecida como uma viúva negra. Nossa, passa longe dessa mulher. A viúva de 10 Alguém vidas. pensa, que loucura. Alguém aí já sabe que mulher é essa que a gente tá falando? Povo ruim de Bíblia. Lorena A, só a coisas Gleide. Não, é porque eu consegui ver as duas coisas. Mas eu fiquei analisando, sério mesmo, Carlos, porque eu peguei essa história e fiquei analisando ela no nosso contexto. Essa história no nosso contexto, ela não é aceitável. Ela não é aceitável. Em nada, assim, por mais que a gente tente extrair coisas boas dela, no nosso contexto seria muito difícil a gente extrair coisas boas dela. Pelas nossas crenças, por nossas limitações. Agora, porque a gente sabe que essa mulher está na genealogia de Jesus, aí a gente pega, ó, mais um spoiler, a gente acha que ela não é pouca coisa mesmo, não. Só que se ela fosse uma pessoa comum do povo, como nós, ela ia ser joga pedra na geri, ia ser assim. Verdade. E assim, Olha, né? casou com 7 irmãos, a Gleide perguntou, não, essa não foi com 7 não, foi menos. Essa aí foi Foi mais menos modesta, porque Gleide. não tinha tanto filho, não. Não tinha tanto filho, não. Digamos que ela foi uma lançadora de rede. Lançou. E ela praticou o princípio do próximo. Morreu um, É, próximo. próximo. Até ela ficar com o mais próximo, né? De Com todos uma... os próximos. Boa, esse spoiler foi bom. Por isso não podemos ver no nosso contexto. Vamos para o contexto dela. Conta aí, a Gleice tá curiosa, ó. Vocês não Gleide, vão saber que mulher que é, então, né? Eu tô vendo que ninguém nem deu um chute sequer. olha, vou dar um spoiler, para não dizer que homem só vê a coisa pelo lado difícil. Ela tem nome quase de uma fruta. Vixe, quase uma fruta. Conta logo que eu já tô agoniada, será, Gleide? Ai, meu Deus, o povo é curioso, né? Olha, eu vou falar que essa fruta não é uma fruta muito. Eu, pra te falar a verdade, nunca comi essa fruta. Você já comeu? Não. Eu acho que eu nunca comi. Então, ela não é uma fruta muito comum ao ponto do povo lembrar. Mas, ó, Enfim, eu gostei disso aí. mas. Ela era uma mulher. Ela era uma mulher num contexto trivial, mas ela não era comum. Isso foi bacana. A E fruta. a fruta e a mulher também. Aham. Não, então, dá pra fazer essa analogia. Eita, que nós dois começa a viajar aqui. E aí a gente faz live pra nós dois, né? Porque o povo fica boiando, não vai entender nada. Vamos logo falar quem que é essa mulher, vamos tirar essa dificuldade desse povo. Inclusive, meu amigo, eu quero, não sei assim, se você se preparou nesse sentido, porque dessa vez a gente não conversou antes, né? Mas sabia que eu fiquei Mas, aguardando? Eu disse assim, bom, a Lorena não falou nada. Hoje vai ser bombástico, porque vai ser na lata. é porque eu já te conheço agora, né? Não tem mais medo de você, não. Não tem mais medo de você vir aqui denigrir a minha imagem. Jamais, meu amor, que é isso. Olha só, é que a gente tem que meio que situar o povo no contexto da época ali, como é muita mulher, muita gente, muita bagunça na história, se a gente não situar o povo. Mas aí você já pode falar, se você conseguir situar, beleza. Se você não conseguir, joga a bomba pra mim que nós situa aqui. Bom, vamos lá. Ela
veio numa sequência, logo após, como semana passada a gente falou da Lia, foi isso? Foi. Então, gente, ela veio logo na sequência, tá? E ela configura algumas das situações pelas quais a Lia passou com relação à questão de desprezo, né? E de ser colocada, de ser marginalizada, porque, queira ou não queira, ela ficou nessa questão de aguarde aí, por favor. E esse contexto, né, acabou motivando-a a ter como direito o que lhe fora prometido. Então, o melhor de tudo é isso. Ela vem logo depois. Ela é uma geração após a que Lia fez parte, né? Tipo assim, ela já usufruiu do que fora proposto na geração posterior. E Olha, nesse engodo. se vocês não sabem quem que é Lia, vocês vão ver a live anterior, que nós não é obrigada a ficar contando as histórias tudo, não. Então, assim, ainda nos tropeços houve o favor e a graça do Senhor. E a gente vê que, independente dos atos que geraram, né, certo repúdio com relação a ela, mas ainda assim, Deus se mostrou mais favoroso a ela do que ao contexto masculino, né? Uhum. Então, Sempre, né? Incrível que Deus sempre usa das mulheres. exatamente. Mulheres têm que ter mais cabeça mesmo que os homens, não tem jeito, não. Então, vou deixar essa outra metade para você, Lorena. Eu vou Ah, não, fazer pode falar, fala aí. A mulher, quem que é? Gente, a mulher em questão é a Tamar, que foi escolhida para ser nora de Judá, casando-se com o seu primeiro filho, cuja natureza, né, não agradava a Deus. Só uma coisinha aqui que eu não aguento. Eu vou ouvindo e vou lembrando das coisas aqui, ó. Porque o nome dela significa tamareira ou palmeira. Aí eu pensei, por que não trepadeira? Eu tô falando que esse negócio aqui hoje era censurado. Então a gente tem que contar por que esse negócio é censurado. Mas aí isso é só um spoiler também. Ele vai contar o que vai acontecer, vocês vão me ver se não é. Então vamos lá. Judá, né, ele teve 3 filhos, que foi o o Onã e o Selá. Sei lá. O Selá ficou como um sei lá na história, viu? Sei lá, tipo assim, sei lá. Tipo assim, mano. Tanto é que a história cessa na interrupção dele e ele não é mais citado. Então ficou um sei lá mesmo. Sei lá na história. Gente, a Fran Grangeiro tá aí, presente. Seja bem-vinda, Fran. Bom dia. E a todos que estão na live. Então, assim, esposa concebida, naturalmente, espera-se que sejam gerados filhos, né? Só que, visto que a natureza do não era das mais agradáveis perante o Senhor pegou e disse assim: vamos para o princípio do próximo, minha filha. E o Senhor, né, ceifou a vida do porque ele era muito mau. E aí Mas não fala o que é. Eu achei isso interessante. A Bíblia, o foco não tá nesses homens, tá, gente? Tá na mulher mesmo. Porque Deus nem fala o que era aí a história desse homem. Só era mal. Vamos pro próximo. E aí Judá, né, numa tentativa de honrar a memória do filho, pede para que o Onã, né, tome a Tamar como esposa. E aí vem uma questão interessante que eu estava verificando na palavra. Ele pede para que seja cumprido o levirato. O que é o levirato, gente? É a concepção, né,
de um filho, sendo que a primogenitura iria para o primeiro marido, né, o Então seria um filho gerado da concepção do Onã com a Tamar, mas tido como filho do E aí também viu o Senhor que o Onã, além de ser mau, queria ser esperto. Porque todas as vezes... Só queria o prazer. Exatamente. Só queria o prazer e seminava a terra. Porque o ventre que era bom, nada. Aí Deus falou assim, vai ficar nesse jogo, né? Vamos lá, Tamar. Próximo. Ceifou a vida também do Onã, porque não fazia o que era bom perante o Senhor. Além disso, né? Desse engano todo aí com a Tamar. E aí eu vou fazer uma pausa aqui, Lorena, para que você, de repente, traga uma consideração, que é a seguinte. Pense que de Adão e Eva, seguindo a genealogia, não que fosse algo, assim, tido como normal, mas para a terra começar a ser povoada, Deus vem numa sequência, né? Na qual o seu amor superabundava e não havia tanta perversidade geradora de perversão. Então, assim, começou com Adão e Eva e a terra foi sendo povoada, mas a questão é, em cuidado com a composição da mulher, vocês parem para pensar o seguinte. A Tamar, ela não era de uma genealogia, né, alinhada com vamos dizer assim, com os escolhidos do Senhor. Né? Ela era de uma tribo estranha. Mas havia o Senhor acatado, né, tal feitura, né? Tipo assim, já que escolheu, honre. E parem para pensar o seguinte, a mulher fica viúva, o Senhor vem com livramento, porque os filhos de Judá eram maus. Então, você para ver o seguinte, ela vai ser julgada, mas a maldade já estava desde o início sobre das os filhos. Exatamente, desde o início das alianças. Então, quando chega quando a vida de Oná é ceifada, só sobra Selá. Só que Selá ainda era um menino, era um garoto. Então, ele não teria como coabitar com a Tamar por questões lógicas na época. Não era como uma criança que assumiu o reino, né? Dá só uma pausazinha aí, rapidinho. Porque essa história é grande. Gente, vocês estão entendendo essa história? Ou tá ficando alguma dúvida aí? Vocês vão falando com a gente. Ó, a Anne, 28. Minha esposa, bom dia. Quem falou assim, bom dia, querida Lorena? Eu pensei assim, quem é, será? Né? Eu tô aqui, ó. Ela já te gosta de bastante tempo. Que ótimo. Eu acho bom isso. Também te gosto. Gente, eu só quero um pouquinho aqui, meu amigo, só porque eu fico preocupada se o povo tá entendendo, sabe? Essa história da cronologia. Porque nós estamos aqui falando de Judá. Judá era filho de Judá e Tamar, né? Esse contexto aqui. Judá era filho de quem mesmo? De Jacó, tá certo? Que até eu vou ficando meio confusa, então você me ajuda aí. Beleza. Jacó, filho de quem? De Ismael, mesmo? Ismael foi filho de Abraão. Então, só para vocês terem uma noção, nós temos aqui na história Sara e Abraão, aí vem Ismael, aí vem Jacó. Só para vocês situarem que Jacó era aquele espertalhão que roubou a primogenitura de Esaú. Então, você vai vendo que há uma linhagem familiar que já tem uma inclinação para esperteza, para malandragem. Isso. O que a gente pensa que aconteceu aqui hoje e que isso aconteceu normal e que não vai ter repercussão lá na frente, a sua família... que tem... Só uma interrupção. Ismael ou Isaac? Eu sempre faço essa confusão. Isaac. Eu sempre faço os irmãos, né? Isso. Isaac.
que acontece? Essa linhagem familiar, a gente pensa que uma decisão mal tomada não vai ter repercussão em toda a sua genealogia, e vai. Alguém tem que quebrar com isso. E aqui a gente vai perceber que a Tamar vai quebrar com isso. Mas como? Olha só. Pega aqui na minha mão e vamos seguir nesse negócio. Vamos junto, tamo junto. Tem Jacó, então, roubou a primogenitura do seu irmão. Teve a maior dificuldade no casamento, que aí ele foi enganado também pelo sogro na hora de casar. Ele queria casar com a Bela. Queria casar com a Bela e casou com a Fera. Olha, se vocês quiserem entender melhor, vocês vão ver as lives anteriores, que aí vocês ficam mais antenados, que a gente tá vindo na história, assim, ó, de forma cronológica. E as coisas acontecem de uma forma que esses filhos gerados por Jacó no ventre de Lia acabam tendo aqui Judá, é um desses filhos. Ele foi concebido com a mulher que ele não amava, com a mulher que foi rejeitada. Judá, então, provavelmente já cresceu com essa coisa do pai enganador, né? De uma índole enganadora, com uma mãe com uma índole rejeitada. Então, não dá para esperar muito de um filho desse se ele não tiver uma postura de romper com tudo isso. Ele era o escolhido aqui, Deus já tinha revelado para Jacó, que dele viria essa promessa, né? Da linhagem de Jesus e tudo mais. Então, Judá tinha consciência disso. Só que o que acontece? Ele não era uma pessoa que tivesse tanta firmeza em Deus, né? E não era a preocupação dele também, né? Assim, ele não dava tanta importância. Ele era desligado disso e provavelmente ele criou os filhos desligados disso também. Você vê pela índole ali dos filhos, né, dele e tal, que o primeiro Deus ceifou porque não agradava o coração dele, o segundo Deus ceifou porque também não agradava o coração dele, e aí o terceiro, que ele teria que passar para essa nora, né, porque naquela época tinha isso, se morria o primeiro e não teve filhos, tinha que casar com o segundo e assim ia sucessivamente. Se você era apaixonada pelo terceiro, você tinha que matar todos eles primeiro. Tinha que matar todos os outros primeiro para depois casar com o terceiro, que horror. Mas, enfim, era nesse contexto aqui. Enquanto você não tivesse filhos, você ficava com o outro filho, assim, sucessivamente. E aí, assim, eu acredito que dessa forma deu para vocês entenderem de onde está vindo essa história. Que é de um contexto, assim, bem bagunçado mesmo, familiar, que eu sempre gosto muito de falar. Gente, a incredulidade, a falta de crer em Deus, vai gerando todo esse efeito dominó. Se alguém não vier e se posicionar e falar para com isso, a Tamar, que não era uma pessoa, que era uma pessoa comum do povo, vamos assim dizer, que não era uma das pessoas escolhidas, né? Que era tida até mesmo como pagã naquele contexto, ela que não servia a esse Deus de Jacó, de toda essa linhagem, de toda essa ascendência, ela tem mais crédito a essa promessa do que aqueles que desde o início já sabiam que foram os escolhidos. Então, às vezes a gente julga, até muito relacionado à religião, que às vezes a gente julga que quem está lá dentro da igreja é melhor do que os que estão de fora. E às vezes não. Né? Assim, às vezes a situação vai ser bem diferente. O que está lá de fora, que não está ali cultuando e sabendo das coisas, aparentemente, tem mais fé do que você que está ali dentro só cumprindo uma ritualística. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso aí. E nesse contexto está a Tamar agora, sem filhos, já passou por 2 maridos, lembrando que a impura aqui não era ela nessa história, porque Deus ceifou a vida dos maridos, porque os maridos que não era gente boa, tá? Eu falei que ela era viúva negra brincando. E agora é que a história fica cabeluda. Se você achou que o negócio já estava feio, agora o negócio fica mais feio ainda. E eu sigo aí pro Carlos, porque essas bombas eu gosto que ele mesmo conte. Então vamos lá. Então, Selá, incapacitado, né, por conta da idade de assumir um matrimônio, o Judá pede que a Tamar volte para a casa dos seus pais, espere ele alcançar, né, a idade apropriada para os dois poderem, né, se unirem, formar uma família a partir daí. Coabitarem, exatamente. Só que na sequência, o Judá ele fica viúvo, a esposa do Judá morre. E bem, assim, em paralelo ao luto,
houve um período. Pode falar, Laura. E o menino agora, o sei lá, Sei lá. já tinha idade, né? Sim, Aí o sei lá já tinha idade pra estar agora com o Tamar, só que o pai dele tava com medo, né, agora, de ficar sem. Já não tinha mais filho nenhum, a não ser ele. Já não tinha esposa, tava com medo de passar o terceiro filho pra ele, perder o filho também. Não, e assim, essa é uma consideração válida pelo seguinte, porque acabaria a linhagem morreria em Judá. Aham, sim. Morreria nele e não que justifique os episódios que virão na sequência, mas ele foi a Tímina e a Tamar ficou sabendo, né? Ele foi com um amigo, porque era a época dele tosquear as ovelhas, e naquele contexto, um dos da linhagem do Senhor, né, que não estava muito aí para essa questão de linhagem sacerdotal, mas engraçado, né? Eu creio que era um costume familiar essa questão do cumprir o levirato, porque você não era um costume, porque você não vê a preocupação dele em honrar a linhagem sacerdotal, mas era isso, inclusive, que prendia as mulheres daquela época, porque senão ela era tomada como uma promíscua. E promiscuidade naquela época era sentença de morte, tá, gente? Só para vocês entenderem um pouco que, querendo ou não, as mulheres daquela época, elas ficavam... presas nisso aí, né? Igual a Tamar não podia ter outro casamento fora dessa linhagem. E havia um costume naquela época de que nesse período, né, de toscanejar as ovelhas, na cidade de Tímina existiam deuses pagãos e as prostitutas que ali ficavam, né, cultos devocionais. Era prostitutas cultuais, né? Uhum. Então, assim, entendia-se que já que o sêmen, né, é o que germina, então entendia-se que essas mulheres eram o terreno mais fértil para que essa prosperidade acontecesse. É como se a fertilidade se expandisse para a terra, né, para os bens, etc. Então, assim, eu achei isso muito maluco quando eu estudei sobre isso também. Então, assim, o Deus que tudo fez torna-se incapacitado, vamos dizer assim, na mentalidade de quem conseguia validar isso, e o Deus pagão, que não tinha moral nenhuma, era quem era responsável pela prosperidade, né? Em virtude de mulheres que eram oferecidas não como sacrifício, mas como um manjar de deliciosos prazeres da carne. Até eu lembrei aqui, porque na época que eu estudei isso na Bíblia, que eu fiz essa leitura, eu fiquei assim, ó, horrorizada, né? E aí eu lembrei daquele filme, não sei se você já viu aquela série do... agora eu vou esquecer, aquela que tem de um povo bem... Ai, gente, os Vikings. Lembrei daquela série dos Vikings, que lá mostra, eles eram pagão ali, né, adoravam alguns deuses e tal. Ali mostra que em um determinado momento, que a Terra está com muita neve, não sei o que, eles sobem para uma outra região para se prostituir. Então, assim, aquilo era cultual, era ritual deles. Era ritualístico mesmo. Eu acho que aquela coisa mais nojenta do mundo, mas assim, naquele contexto, eles achavam que aquilo era normal para a terra ser mais fértil, para depois a agricultura ficar mais fértil, os animais ficar mais fértil, uma maluquice. Mas, assim, era aquele contexto, né? E aqui vale mencionar o seguinte, Lorena, quando, assim, partindo para uma outra perspectiva, tá, gente? Não fugindo, eu já volto. Quando a gente não entende sobre nossa identidade, de quem nos criou, de quem nos gerou, de quem é o nosso pai e as coisas que ele faz e que ele representa para nós, somos levados a crer naquilo que dizem que é verdade, ainda que nós não nos preocupemos em
avaliar isso a fundo, pesquisar, era a mesma coisa dos... o Paulo dizia o seguinte, que o povo perece por falta de conhecimento. Aham, sim. E aí tem aqueles dois povos, meu Deus, deixa eu me lembrar, Lorena, me ajuda aí. Do Que quê? que um era mais sábio que o outro, porque um, além de pesquisar as escrituras, ia na raiz do que aquilo queria dizer, né? Era os... Gente, eu lembro já já e falo, tá? Só para não perder a linha de pensamento. Então, assim, vocês vejam que a verdade é prosperidade, mas o contexto no qual ela é colocada, se você não tem firme a ideia da sua identidade, então você é levado por qualquer teoria, né? E era isso que Uhum. acontecia. O Judá, ele estava naquele momento preocupado que o tosquear das ovelhas gerasse prosperidade para ele, e a Tamar, quando soube, primeiro, que ele estava a caminho de Tímina e que não estava Viúva. viúvo e não estava levando o Selá, ela disse, espera aí, Uhum. eu vou ter que manobrar aqui essa Sei situação de lá, vou alguma ter que fazer. forma. Exatamente. Então ela cobriu o rosto, né? Porque inclusive isso era parte, né, da caracterização da prostituta, porque era como se ela fosse uma deusa. Então vocês vejam, ó, a deusa não podia mostrar o rosto. As pessoas não podiam ver a Deus porque seriam fulminadas. Então vocês vejam como as coisas são bem distorcidas, né, e É. aplicadas no contexto que desejam. Então ela tirou as vestes de viuvez, vestiu-se como, né, uma prostituta endeusada e foi à porta de Tímina. E isso é Chegando... interessante, que ela estava um véu, né? Porque aí não tinha como ninguém reconhecer quem era ela, né? E nem, sabe, não sabia a sua identidade, né? Também, essa questão da identidade. Exatamente. E para vocês entenderem melhor, aqui fica claro na Bíblia, Lorena, o seguinte, ela colocou-se à porta, já sabia que o Judá ia chegar, ele chegou. E ele a procurou. Uhum. Ele a procurou para afogar suas mágoas, para ter mais prosperidade, enfim. E Atirando dos lados, né? Todos olha os o que deuses estão servindo. olha o que é a sacada da mulher. Ele, para pagar as prostitutas, né, desde que tempo é tempo, elas sempre tinham seu serviço pago. E como ele, né, não tinha com o que pagar naquele momento, ele deu uma garantia. Como se fosse a identidade dele, né? Exatamente. Também. E, Nos gente, é dias incrível. atuais. É incrível, Lorena, que ela que define o que ela quer dele. Então Uhum. ele pegou, deu o cordão dele, deu o cajado e o que mais, meu Deus? Foram 3 Foi itens. Deixa eu 3 ver. coisas. Vou dizer aqui agora, gente. Espera aí que live boa é assim, tem que estar com a Bíblia na Cordão, mão, selo e porque cajado. cordão, Selo. selo e cajado. Selo. Pronto, e o selo também. E aí ele coabitou com ela, né? E ela concebeu Só mais dele. uma coisa antes do seu raciocínio seguir, que você, pra gente analisar essa Tamar, o que acontece? Ela sabia quem era o sogro dela. Ela sabia que o sogro dela era uma pessoa que não a crença dele não era apenas em Deus. Ele também ali, se encontrasse com uma prostituta, ele teria um relacionamento buscando esses deuses pagãos. Então, assim, ela sabia qual era a identidade do sogro dela, que é essa identidade duvidosa, que é essa identidade. Então, é aquela história que eu contei para vocês, para entender de onde vem o contexto dessa família. E ela, que era uma pessoa de fora, tida como pagã, sabia muito bem que o sogro dela, embora fosse o escolhido, estava tendo postura mais pagã ainda. Então, assim, ela era a promíscua, incitando a promiscuidade, que ela sabia que o sogro era tendencioso. Então, ele coabita com ela concebe dele, e aí ele volta, né? Ele volta para casa. Sem saber de nada, né? E meses depois, ele fica sabendo que a sua nora viúva está grávida.
E aí ele enlouquece, né? Tipo assim, como assim? Traiu a... É engraçado, né? A linhagem, né? Traiu a linhagem e aí pede para que ela ia ser queimada, né? E ele pega o dedão dele e aponta pra ela e esquece de olhar pros defeitos dele, né? Só que nessa história, gente, sempre tinha um mensageiro que era muito amigo dele, né? Era o Ura, se eu não me engano. E aí ela fala assim, fala ao Senhor, pergunta ao Senhor de quem são esses pertences. E aí é quando a máscara do Judá cai, né? E ele é obrigado a reconhecer que ato mais honroso teve ela do que ele em reconhecer que, além de ter praticado um ato ilícito, ele pecou contra o próprio filho a quem ele havia prometido a ela, né? Uhum. Então, assim, gente, ela concebe gêmeos, né? Vai ser a mesma história de novo A mesma história do Jacó com do Jacó. Esaú. E na hora da concepção, vem a mãozinha dizendo, olha eu aqui, era o... Sim, a parteira pegou. Pôs uma fitinha. Pôs uma fitinha vermelha. E vamos lá mais. Mas só que quem nasceu foi o segundo. E aí, nessa nascida, cadê? Pérez e Zera. Pérez e Zera. Então, assim, gente, vejam como a história ela tem um ciclo de repetição, mas não necessariamente o mesmo fim. Porque foi a partir disso aí que Deus teve como acertar, né, a linhagem para que Davi nascesse, anunciasse o Messias e Jesus viesse. Então, assim, não que tenha sido assim, eu vejo que não que sejam que tivessem sido esses os caminhos escolhidos por Deus. Não, né? mas diante da escolha dos homens, as coisas seriam diferentes. De toda forma, é aquela história de novo da mulher achar que pode dar uma ajuda para Deus, né? Eu já sei que a promessa vai se cumprir através de mim, então eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a doidona vai lá e fica com o sogro para firmar ali essa promessa de ter essa linhagem, né? Essa descendência. Mas, tá, né? É a forma torta de agir das pessoas na Bíblia, para variar. E a nossa também. Até hoje. Na realidade, eu vou mais além ainda. Temos a Ruth, que orava, né? Mas a Tamar, ela foi colocada no contexto de engano. Ela foi alvo, né, de vários atos errados da família do Judá, inclusive dele. Mas Deus falou assim, não é possível. Essa moça, ela não está certa, mas a minha graça vai sobre a vida dela. E assim ele o fez. Porque o Selá ficou como Selá, porque ele não é mais citado, né? E aí Pérez e Zera tocam o barco. Apesar de Zera ter sido quem levantou a mão e disse presente, aí repete-se lá o que aconteceu com Jacó e Esaú, né? Porque a linhagem vem de Pérez, né? Nem de Zera. A continuação da linhagem. Então, gente, o povo tá tão calado, né? Eu tô preocupada. O que é que podemos... Gente, vocês estão entendendo aí essa história? Ou ficou muito confuso, ou tá muito difícil? Que é uma história complexa mesmo. Pronunciem-se. Tá todo mundo caladinho, eu tô pensando, meu Deus, o povo tá aí ainda? Vocês ou nós estamos aí... aqui batendo um papo? Mas enfim, vamos continuando aqui. Vamos continuar. Então, temos aí a clara evidência de que a graça e o favor do Senhor, ele sempre se inclina para aqueles corações que são sinceros. Porque mesmo ela tendo se prostituído, mas intenção pior do que a dela foi a do próprio Judá, né? Que ela estava com a intenção de que a descendência continuasse, e ele estava só com essa intenção mesmo, pagão, né?
de prosperidade ali de um período, né? Ah, Queria sim. consolar, assim, não que a ele fosse negado o direito de casar-se de novo, de ter uma nova companheira, mas ele foi procurar uma prostituta. E o mais engraçado foi que quando ele Sim. manda o amigo procurar a prostituta, que ele prometeu um cabrito. Ele paga, tá, gente, a prostituta. Ele enviou o cabrito a ela. Só que o cabrito foi e voltou, porque não teve a quem ser entregue. E falaram que não tinha prostituta nenhuma lá naquela localidade, nessa época e tal. Naquela época, exatamente. Então, assim, você vê que o cenário favorece, porque Aham, a Bíblia faz questão de mencionar isso. Naquele sim, dia lá só havia ela, né? sim. Então, formosa, como se apresentou, Judá É, pegou, porque Judá poderia ter ignorado também e ela ter ficado sim, no 0-0. Mas a inclinação das nossas decisões, ela ecoa por gerações. Muitas das vezes a gente não entende, a gente só repete certas orações, né? Tipo assim, que a misericórdia de Deus alcança até 1000 gerações. E, gente, alcança, porque há fardos que certas gerações trazem que acarretam aí um bom número de pessoas que pagam pelo pecado da geração anterior. é isso mesmo. E aqui eu até sublinhei aqui uma frase que eu achei bonita. O Deus que toma os desajustados, os Sim, desesperados e os profanos, usando-os em seus eternos e santos propósitos. me chamou a É atenção uma também. prova que Deus é Deus mesmo, gente. Porque para pegar uma bagunça dessa aqui Transformar em e levantar bênção. tudo ainda dessa história toda é demais. Porque isso aqui é só o comecinho ainda da história, né? Depois, quando a Nossa, gente vai depois vai chegar ali em piorando. Davi, a situação só vai ficando cada vez mais crítica. E eu vejo isso muito como consolo também, sabe? Porque às vezes a gente pensa que a bagunça está acontecendo nas nossas épocas. Meu Deus, o que está acontecendo? O povo está desvirtuado. Eu acho que o povo hoje até está mais sensato do que naquela época. E você veja, né, como é a abundância do Senhor. Davi, com toda a sua história, gera Salomão. Salomão é o ser É o dotado fruto da. do homicídio ali, do adultério, né? Salomão, que foi com Batseba. E o ser humano mais dotado de sabedoria que existiu, mas ainda assim caiu. Aham. Mas também vem de uma linhagem ali toda bagunçada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de frisar, porque às vezes a gente pensa assim, mas minha vida já foi toda errada até agora, gente. Toma uma decisão de fazer a coisa acontecer de uma forma certa. De agora em diante, então, de criar seus filhos. Sabe? Rompe com esse passado. Mas é porque eu fui filho de macumbeiro, eu fui filho de não sei o quê, eu fui filho de assassino, eu fui filho. Você foi. E até ontem você foi. Decida fazer diferente de agora em diante, sabe? As misericórdias de Deus, graças a Deus, renovam todas as manhãs. Se você se decidir ser diferente, tá tudo renovado na sua vida. Sabe? Ele não vai ficar olhando para o seu passado, ele não te condena, mas você tem que querer mudar, você tem que querer fazer diferente em prol da sua descendência. Porque E, o povo fala, esse negócio de maldição hereditária não existe. Não existe mesmo, não. Espiritualmente falando, eu acredito que não existe. Sabe como que eu acredito que existe? Existem as consequências dos atos. O que você plantou, você vai colher. Então não é que Deus amaldiçoa, porque Deus é bom o tempo todo. É a consequência daquilo que foi mal feito, mal pensado, mal gerado, porque você acha que isso vai ter reflexo só no seu corpo, de repente, alguma doença. Não, isso vai ter reflexo no seu emocional, na sua forma de decisão, assim como impactou os filhos de Judá. Então, com Jacó, que já era torpe, que já era indecente, que já tomava decisões erradas, os filhos vieram do mesmo jeito. Os filhos os irmãos de José, não é? Os filhos que venderam o próprio irmão. Então, assim, você vê que é uma família toda bagunçada, toda desajustada. Então, se você pode fazer diferente, faça diferente. Eu sei que da outra vez a gente conversou sobre isso, Carlos. Nós acho que a maioria das pessoas que uma hora optam por Deus, ou elas já vieram de uma linhagem que
que já trazia essa busca, ou elas tiveram um passado meio assombroso e optaram agora por Deus. Mas o meu passado é meu passado. E de agora em diante eu tenho vida nova, e vida nova em Deus. E meu passado já está apagado, e Deus já nem olha mais para ele. A opção é essa, de você tomar essa decisão, até tendo uma consciência de quem você é em Cristo, do quem é Cristo na sua vida, que a prosperidade vai provir é dele também, que você é herdeiro em Cristo, que eu até falei sobre isso essa semana na live de quinta-feira. Você tendo consciência de quem você é, você se coloca, né, a sua verdadeira identidade, não se deixa levar por outras religiões ou por outras falácias, ou às vezes a gente vê uma pessoa que está doente e fala assim, eu tô jogando para tudo que é santo, que der certo. Pelo amor de Deus, quando você tem consciência de quem você é em Deus, esse é o único caminho, essa é a única direção. E tá bom, já falei muito. Ainda vai mais além, porque decidir sem agir é a mesma coisa de que pensar sem fazer. Com certeza. Então, decida e faça. Vai doer. É melhor doer você fazendo e acertando do que continuar doendo. Né? Melhor feito, perfeito, né? Exatamente. Não que você... Não é nem só o fazer por fazer e nem você querer fazer por ser perfeito. Mas faça consciente, porque é a melhor coisa que você pode promover para si próprio. E essa questão do meu passado, ele só vai te condenar se você continuar ecoando o que provém dele. Porque o peso para você ir por qualquer dos caminhos, a decisão, ela vai ter o mesmo... A decisão ela tem o mesmo sentido, porém, o que vai resultar disso é o que você foca energia para fazer. Porque, gente, um sim ou não, o peso é o mesmo. A questão é por que dar o sim, por que dar o não. E eu costumo dizer que se você tivesse oportunidade de caminhar com Cristo e você carregasse uma mochila, você ia querer, diante de Deus, mostrar o que há na sua mochila. Você ia trazer angústia, remorso, toda a carga de coisas negativas, elas vão te parar no meio do caminho. Você vai estar dando atenção a elas. Então, prefira até chegar ao Senhor sem nada. Porque você chegando sem nada, pode ter certeza que Ele vai dar sentido para que tudo, né, passe a ter relevância. Porque você não vai gerar mudança se você não mudar a atitude, se você não eleva seu nível de consciência. Então, uma vez que você renove a sua consciência, e é o que a palavra sempre prega, né? Renovando a consciência que a gente consegue agradar e entender quem é Deus, então só depende de nós. E se está pesado, se está difícil, procurar o próximo pode ser uma solução. Né? Procura quem já passou pelo Vale da Sombra da Morte, que você vai entender que ele não é tão pavoroso assim. Porque a gente precisa esvaziar mesmo. Isso aí que você disse, eu fiquei lembrando quando a gente fala que a porta que nos leva a Deus é estreita, né? Mas não é que ela é estreita porque vai ser difícil de você passar, não. É porque, de preferência, Ele quer que só você passe. E que você deixe todas essas cargas, todas essas coisas que te pesam, ou até mesmo coisas que você acredita que você tem. Você não tem nada, sabe? Você não tem nem valores, nem pecados, nem nada, nada, nada. Ele quer só você, a sua essência pura. E aí, quando a porta é estreita por isso, porque Ele quer que só você passe, né? Às vezes a gente fica achando, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, para Deus você não tem nada. Ele só vê valor em ter você com Ele, né? Não precisa te vir com nada. Ele não quer mais sacrifício, Ele não quer mais oferta, ele não quer nada. Ele só quer você e a sua obediência. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas esse negócio de obedecer a Deus, gente, não é uma coisa fora do mundo, não, fora da nossa capacidade. O obedecer a Deus é amar. No instante que você entende que Deus te amou primeiro
e que hoje você está livre de todos os pecados, que não há mais essa condenação sobre você, você pega e fala, caracas, esse homem entregou tudo por mim, o mínimo que eu posso fazer é ser grato. E como que a gente vai ser grato? É amando aquele que te amou primeiro. Amar quem te amou primeiro é muito fácil, sabe? Você ter essa postura de retribuir amor, e aí como que você faz isso para Deus diretamente? Não, ele não precisa do seu amor. Ele quer que você faça isso ao próximo. Então, a intenção dele é que a gente transmita esse amor. Porque ele não precisa de nada nosso, ele é suficiente, ele é Deus. E quando você tem essa noção de que é o amar, esse é o obedecer a Deus. É isso que ele quer, não é algo pesado. É andar em obediência. Nem sei por que eu falei dessa questão da obediência. Mas Nem foi sei por que eu ótimo. entrei nisso aqui agora. Eu tô aqui pensando aonde foi que eu entrei nessa história. O homem só tem como seguir a dois deuses. Ou o Deus que o criou, ou o Deus que ele criou. Ponto final. Porque o homem, ele é carecido de obedecer algo. Quando ele obedece à própria vontade, ele está criando um Deus para isso. Quando ele obedece à vontade de Deus, ele está seguindo o fluxo da soberania de quem o criou. Então, não tem muito para onde você optar. O Charles Proença entrou aqui, um grande amigo, e um dos insights que ele nos deu essa semana foi o seguinte: ou você influencia, ou você é influenciado. Então, se você tiver opção de ser influenciador, seja influenciador da principal fonte, que é aquela que traz vida e vida em abundância, que é o Senhor. Então, isso que você falou traz super sentido para o que a gente está colocando aqui para as pessoas. E ao passo que conseguimos nos esvaziar de nós mesmos para sermos preenchidos por aquilo que faz sentido, a vida ela é mais leve. Eu ainda ontem comentava com a minha esposa o seguinte, eu digo, sabe o que é melhor, amor, a gente começar sem nada? É porque não tem como tirar da gente aquilo que Deus nos deu. Porque se um dia quando Deus nos colocar num degrau acima do qual nós estamos, a gente lembra que o início com ele foi só o que a gente precisava. E é o que a gente vai levar para a vida. Só precisamos estar no centro da vontade dele. E é isso que importa. Você não consegue tirar do homem aquilo que ele não precisa. Se ele tem o seu Deus como único valor, ele já tem tudo. É a mesma coisa de que uma pessoa, quando perde tudo, você já não tem mais nada para tirar dela, ela tem duas opções: ou joga a toalha, ou ela se entrega ao que realmente faz sentido. Isso aí que você falou de quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. A gente gosta de filosofar um pouco, né? Essa semana eu tive muita revelação nesse sentido, sabe, Carlos? De entender isso. Porque às vezes a gente fala que quando a gente tem Deus, a gente tem tudo, mas você fica pensando assim, tá, tenho tudo. Gente, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Porque às vezes a gente relativiza, tudo assim, o que eu preciso, né, para viver, não. Quando você entende essa história que eu falei de você ser herdeiro de Deus, sabe? E o cordeiro com Cristo. Você tem todas as coisas, você tem todo o poder, você tem toda a vida. E aí, quando você para analisar o que é esse todo, a gente não consegue nem sequer mensurar. Porque tudo é tudo mesmo, é o que a gente nem conhece, até achei engraçado, porque você disse de influenciar e ser influenciado. Eu sou influenciada muitas vezes, mas por pessoas que falam de Deus. E eu quero influenciar também as pessoas sobre Deus. E uma das coisas que eu ouvi essa semana foi isso. Você é dono dos universos, dos multiversos, porque a gente nem sabe quantos são. Você é dono de tudo quando você entende que você está em Cristo. Isto é ser próspero. Porque ele te deu todo o poder. E aí, às vezes, você está agindo como um mendigo. E, na verdade, ele te pôs aqui nessa terra como mordomo. Você tem essa capacidade de tomar conta de todas as coisas que são dele e que também são suas. Como filho amado que tu és. Só que a gente não toma uma noção dessa dimensão do que é isso.
E nem dá pra gente ter, de fato, uma dimensão de tudo que é isso. Mas a gente se posiciona como se fosse um vermezinho na terra. E você é, de fato. Mas se você não tiver Cristo, aí você vai ser mesmo um vermezinho da terra. E mas a maravilha caso de tudo contrário, isso, o mordomo ele só serve do que é melhor, né? justo! E você tem que entender que você está aqui para desfrutar das coisas que ele te deu, mas para cuidar das coisas que ele te deu. Sabe? Porque às vezes a gente pensa, agora é só desfrutar, tá, tô bem aberta. Eu até falei um negócio pro meu esposo ontem, ele falou assim, falei, amor, eu ouvi uma coisa que eu fiquei pensando assim, credo, isso ficou parecendo espiritual, assim, coisa de espiritismo. Mas olha só, o demônio, ele precisa de um corpo. E Cristo precisa do seu corpo. Ele precisa do seu corpo para ele refletir a bondade do que ele é, para ele refletir as boas obras que ele pretende expor para as pessoas aqui na Terra. Então, é a mesma pegada, gente. É a mesma pegada, só que o espiritismo... Só que o malzinho lá gosta de fazer o papel da coisa ruim na vida do outro. E Jesus, o Espírito Santo, ele está dentro do seu corpo para refletir as boas obras de Deus. Ele precisa de você para isso. Só que aí, quando você se coloca no papel de obedecer e fazer esse serviço das boas obras, ele também te dá o privilégio de desfrutar de tudo que é dele. Por isso que Jesus fala que ele não tem onde inclinar a cabeça, mas ele sempre inclinou a cabeça. Jesus fala que não tem o que comer, mas ele sempre comeu. Porque ele crê e ele sabe quem sustenta ele. Ele não precisa de nada, ele vem sem nada. Ele vem sem nada, porque ele sabe de onde provém toda a abundância que ele precisa. E assim tem que ser a nossa postura também. Só que a gente ouve isso e acha isso utópico filosófico. Não consegue acreditar. E a nossa maior dificuldade é justamente isso, acreditar. Que a gente tem sim todo esse poder em Cristo Jesus. E a maior riqueza é servir, né? Servir. Quando o Senhor ele assume essa personalidade da servidão, ele mostra o quanto ele não só é próspero, mas o tamanho da riqueza que ele tem. Porque só serve quem tem para servir. As pessoas não entendem isso. Quem não tem, não serve. Uhum. E aí é ambíguo, né? Quem não tem, não serve. Não serve não porque serve não para tem. servir. Exatamente. Não serve porque não tem, não serve para servir. Uhum. Se a gente entrar só nesse quem não tem, não serve, você é como uma imagem refletida de dois espelhos. Você vai ver várias versões para isso. Quem não tem, não serve. Justamente. Quem não tem, não serve. Quem não... Não, e o tanto que é gratificante, né? Você falando dessa questão de servir, eu não entendia, mas teve uma época que a minha avó falou assim pra mim, né? Eu fui criada com a minha avó. Eu tô aqui pra servir. Aí eu pensava assim, gente, minha avó é tão escrava. Porque eu via, mas eu vejo isso assim, porque a gente tem que servir, tem sim, mas você tem que amar a si, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, às vezes, o servir ultrapassa o amor a você mesmo, de tanto que você serve, né? Mas eu pensava assim, nossa, que exagero. Mas é isso, sabe? Se você não serve, você não serve. É mais ou menos isso. É isso aí. E você tá aqui pra servir mesmo. A sua avó era assim, escrava da liberdade. Sua avó era tão escrava que ela ela ainda é assim, graças a Deus. Ela serve muito, sabe? E você vê, eu não conheço uma pessoa para servir daquele tanto e tão cheia de vida, e tão cheia de alegria. E a família tem problemas? Todas têm, gente. Mas eu não vejo ela esmurecer. Eu não sei como que ela suporta tanta coisa de todo mundo, porque a família tem 6 filhos, não sei, mais de 10 netos, e todo mundo tem problema. E tem os irmãos, e ela é irmã de um monte também, de 9 irmãos. Então, assim, tem muito problema, a família é muito grande. Só que eu vejo aquela mulher assim, ó, firme o tempo todo, porque ela tá firmada na rocha. Firmada na rocha. E ela dá a porção do que necessita. Ela não dá nem a mais, nem a menos. Porque quando você dá demais, é o que eu toquei no assunto com um amigo meu esses dias. Quem serve, quem serve condicionalmente, não incondicionalmente, fica escravo de 2 vertentes. Ou você vai ser escravo do seu ego, ou você vai ser escravo de reconhecimento. Não tem para onde você correr. Porque quando você serve
achando que você está fazendo grande coisa, seu ego aumenta e você já não serve mais. Quando Uhum. você serve carente de reconhecimento, você não serve para servir, porque não é incondicional. Então, é Aham. independente da condição, sirva. Se alguém não reconhece, sirva, porque quem de fato, o reconhecimento de fato que você já tem é fruto da gratidão que você remete a ele. É gratidão. Você não precisa de nada, porque você já tem tudo. Você não precisa desse reconhecimento. E muitas das vezes a gente faz as coisas querendo esse reconhecimento das outras pessoas e você não tinha que estar preocupado com isso. Você tinha que estar preocupado que você está fazendo isso só por gratidão, amor a Deus. A recompensa você já recebeu, né? Amigo, a Manda. gente tá, a gente tá desviando, mas você ia falar mais alguma coisa, pode falar. Já Que, vamos para as considerações finais. que maior, as pessoas não entendem o seguinte, maior é o que serve, não por ele ser maior, mas por ele não depender de algo, de nada que o diminua. Por isso que maior é o que serve. Sim. E o Maurício Rocha entrou na live, hein? Seja bem-vindo, Maurício. Antes tarde do que nunca, né, Maurício? Antes... Eu sou Ah, assim, gente, tão leve. ainda que seja pro amém, o amém é o amém, né? O amém é concordância. Amém é amém, né? Meu amigo, então Manda faça aí lá. suas considerações finais dessa história toda, assim, afinal de contas, o que essa história toda trouxe, assim, para você? De Nossa, aprendizado na prática. teve uma coisa interessante que eu estava vendo na passagem de Gênesis. Gênesis 38. 38 é a minha idade. E aí, quando fala de Judá e Tamar, Apesar dos cabelos brancos, é apesar só dos cabelos, 38. só 38. Então, assim, ontem, antes de dormir, eu estava conversando com a minha esposa e vendo a minha própria história. Se somos prósperos e a gente fica se questionando por que de não representarmos isso, é a forma da gente olhar para fora e querer ver coisas e não olhar para dentro e ver Cristo. Porque no momento que eu olhei para dentro, encontrei Cristo e o reconheci, a prosperidade naturalmente se fez. Eu encontrei a pessoa que era para estar ao meu lado. Essa pessoa, eu estava falando com ela, eu digo, você vê como Deus ele encurta o tempo na questão cronológica. Porque em praticamente dezembro, janeiro, em 3 meses, na época de adaptação, vamos dizer assim, de recursos humanos de 90 dias, eu encontrei a minha mulher, preparamos o nosso casamento e geramos o nosso filho. Então você vê o tamanho do favor, da graça e do amor do Senhor. E A otimização, né? a otimização do tempo, exatamente. E tudo feito, a gente olha para trás e vê todo o cuidado que o Senhor teve conosco. Cuidado de preparo, Uhum. cuidado de revelação, cuidado de segurança e o cuidado da decisão. Então, o que a história de Tamar me traz é o seguinte: independente do tempo cronológico, confie no tempo de Deus, porque no tempo de Deus todas as coisas vão acontecer como devem acontecer. Ainda que você se precipite, Deus lhe dará o galardão da honra, porque eu acabei me precipitando por um declínio e ainda assim encontrei o favor e a graça do Senhor, que foi Uhum. a primeira gestação que ocorreu, só que depois de 60 dias intrauterino, Deus pegou e levou de volta para ele. Eu vejo hoje nosso bebê crescendo e vejo quanta vida há nele. É incrível que quando eu toco no ventre da minha Até eu esposa, ouvi o coração do DJ, vai. ó, você vê, Que coração é aquele, né? tinha que ser filho do Carlos, né? Então é isso. Nossa, tem um coração de músico. Tum, 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 tum. E mais interessante é que você comentou, Carlos, olha, não foi coincidência, tá? Mas na escolha das paletas aqui veio a verde de novo. Então você A vê o ver, quanto a esperança está tá impactada entre presente. nós, exatamente.
Então, Não, e foi você que se escolheu, né, também, de novo. Porque eu não tô fazendo assim, tipo, fulana, você que vai falar, sabe? Então, eu pego e analiso a história, e como a gente já tinha conversado um pouquinho, eu fiquei lembrando, sim, da sua história na hora que eu li essa. Falei assim, gente, mas Deus é muito engraçado. E também lembrei muito da minha história. Mas, assim, é muito interessante a gente não desacreditar que, apesar dos nossos erros no passado, apesar de algumas atitudes mal pensadas, existe sim uma possibilidade de recomeço e de fazer diferente. E é o que Tamar fez aqui nessa história, se posicionou para ser diferente, né? E a gente, todos nós temos essa oportunidade, né? A gente não pode deixar essa oportunidade passar. Mas ela tá à disposição de todos. O mais interessante é isso, porque aí até me veio aqui da cabeça agora, quando Cristo estava crucificado, do lado dele não tinha Barrabás, que quis ser perdoado naquele instante, e ele falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, não existe fração de segundos para você mudar a direção da sua história. Não fica pensando que para você não tem mais saída, não, porque tem saída no último segundo de vida. Deus é uma misericórdia mesmo, como a Gleide gosta de falar. Deus é muito bonitinho, gente. Não precisa te preocupar, não, que ele é bondoso e ele é mesmo muito bonitinho. Muito engraçadinho que ela fala, eu acho, se não me engano. Gente, então foi isso. E apesar de muitos serem chamados e poucos escolhidos, escolha o Senhor. Escolha Ele. Escolha, porque a partir do momento que você se inclina a se relacionar com ele, você vê que tudo passa a fazer o sentido de fato e de direito. Não é só o que você pensa, não é só o que você acha. Deus fala contigo. Deus está ao seu dispor a todo tempo e o tempo todo. Na realidade, quem vira as costas para o Senhor somos nós. Carlos, e a gente não consegue parar, né? Você sabe. Você falando isso aí agora, eu lembrei de outra coisa. Né? Uma vez eu perguntei pro meu esposo, mas tem tanta coisa que acontece assim que a gente não entende direito sobre essa questão de por que andar com Deus então, se às vezes parece que é tão complicado, mas aí tá o diferencial, porque quando você anda com Deus, você tem esse desfrute de tudo que Ele é. O caminho, não é que a vida vai ficar mais fácil não, porque tem gente que acha que aí a gente não vai ter mais problema, você vai ter mais problema, mas Ele mesmo fala que com Ele o fardo é mais leve. Você entende o porquê das coisas, o Espírito Santo te dá muita direção, então você toma menos decisões equivocadas, porque isso não quer dizer que você não vá tomar também. O caminho se torna mais leve, a abundância, ela está no seu caminho, você fez a escolha por desfrutar de tudo que Ele te deu. O contrário, Ele te deu todas as coisas, mas você preferiu não desfrutar de tudo que Ele te deu. Então você vai andar na miséria, então você vai andar na promiscuidade. Então a tendência sua é virar esse verminho da terra mesmo, só voltar para a terra. Mas, porque aí a terra em si vai te consumindo, todas as coisas do mundo em si vão te consumindo. Porque você não entendeu que primeiro a gente tem que buscar as coisas do alto para depois as demais serem acrescentadas, né? A terra vai te levando a todos os desejos terrenos, a promiscuidade mesmo, a obter coisas, a trocar coisas por pessoas, a deixar de amar as pessoas, a ir perdendo seu coração cada vez mais e mais, né? E o estar em Deus já te faz arder no coração essa vontade de estar com Ele cada vez mais e mais, de desfrutar de tudo que Ele tem, de tudo que Ele tem, de tudo que Ele te deu, cada vez mais e mais. E de transmitir cada vez mais isso para as pessoas, porque eu tenho certeza que você também sente isso que eu sinto, de como que as pessoas não entendem isso que queima no meu coração. Como que as pessoas ainda podem não entender isso que queima no meu coração. Então, eu não precisaria estar aqui, o Carlos não precisaria estar aqui, porque a gente já tem convicção disso. Mas a gente quer que as pessoas entendam. E isso é o servir, que quanto mais a gente serve, mais Deus nos dá. Cada vez mais a gente é servido, cada vez mais a gente é transformado por esse ato de servidão aqui também. E não necessariamente você precisa pegar e colocar a cara aqui e fazer uma live, mas é o mostrar a luz de Deus na sua cara, sabe? De como você age, de como você anda pela vida, de como você ilumina os espaços que você chega. É uma mudança de atitude que você tem na sua vida, que as pessoas percebem. Não necessariamente você vai ter que, porque tem gente que acha chato,
Não necessariamente você vai ter que ficar falando da palavra de Deus. Você vai ser essa palavra viva, você vai ser essa palavra vivo. Testemunho Aham. vivo. É o Exatamente. resplandecer da glória do Senhor. Eu não lembro quem foi, A gente vai mas fazer esse bate-volta aqui, gente. Vocês ficam aqui com a gente até meio-dia, dá nada. pregue sem cessar. E, se necessário, abra a boca. Gente, quando isso chegou até mim pela primeira vez, eu digo, nossa, que incrível. Foi aí que eu entendi o que é um olhar vale mais do que 1000 palavras. Porque tem momentos que o olhar ele acolhe de tal forma que você não precisa nem abrir a boca. A pessoa se sente acolhida, ela entende o que é o amor de Deus. E o maior testemunho que você pode dar é o testemunho não verbal, é o testemunho que você dá por ser quem você é. Quando ninguém está diante de você, mas o Senhor está ali contigo e se alegra com a sua vida. Esse é o maior testemunho. Eu não sei se eu comentei contigo, um dia desse eu estava numa lanchonete e com a minha esposa a gente tomando café. E nós sempre somos gratos ao Senhor, né? Sempre oramos a Deus em agradecimento e gratidão pelo alimento. Quando eu fui pagar, a caixa falou comigo assim: o senhor é cristão? Aí eu disse: sou. Por quê? Não, é porque eu vi o senhor orando ali e é algo que eu faço, mas eu nunca vi ninguém fazer. Eu já não me senti mais sozinho. Eu digo, gente, tem gente que ora, tem gente que é grata a Deus. Né? Porque às vezes parece que a gente é extraterrestre. Exatamente. E a gente é, né? Porque a gente é do céu, a gente é extraterrestre. É extraterrestre mesmo, exatamente. Então, Oh, meu Deus. que Carlos, ó, gratidão, fizeram uma Laura. pergunta aí, eu vou deixar você responder, viu? O que vocês dizem sobre o amor estar em guerra? Janete. Bom, Janete, bom dia, né? Seja bem-vinda. Janete, o amor ele nunca vai estar em guerra, eu vou te Eu dizer por quê. O amor ele tudo supera. O amor ele tudo suporta, gera, tudo suporta. crê. Então, não há como o amor estar em guerra. Ele pode estar guerreando, é diferente. O amor, ele sempre vai estar guerreando para alcançar aqueles a quem ele ama. Porque a gente deve lembrar que o amor nos amou primeiro. Então, quando ele está guerreando, é para ele te alcançar e ele transbordar sobre a sua vida. Em guerra só entram pessoas. Pessoas entram em guerra. Interesses entram em guerra. Os conflitos são a própria guerra. Então, eu te aconselho o Isso seguinte... tudo é a falta de Deus, né? Eu até entendo ela assim. É porque a gente olha para o mundo hoje e tem essa sensação de que o amor se esfriou. Mas é porque as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, verdadeiramente, essência, gente. Porque Deus não é uma igreja, não. As pessoas falam assim, ai, é porque agora essa igreja está tudo fechada, tá difícil, não sei o quê. Se você depende de uma igreja para buscar a Deus, o amor do seu coração já esfriou também. O próprio Deus fala que nós somos a igreja. Então, a Sim. igreja nunca vai estar fechada. A igreja está fechada, sabe quando? Quando sua boca está fechada. E é o que você falou, boca fechada mata. Mata, inclusive, a própria pessoa. É represa, né? É represa. Vai indo, não dá mais nada ali, é água represada, fica lodo, não tem vida, não tem vida, não tem vida, porque não Uma vez a oxigena. gente fez esses trocadilhos, eu e a Gage numa live, que aí a gente começou do rio, da água, do não sei o que, aí o amargura. A água ali parada é a amargura. O amar é que cura. E amar é mar. É o extravasar da água. Liberar, né? E aí a gente começou a fazer essas coisas e foi viajando. Aí eu falei assim pra ela, e o sorrir, né, Gleide? O sorrir, sorrio, as águas. É assim, gente, é o transbordar. É o transbordar. Gente, a todos vocês que estão aqui, eu não sei quem veio me seguindo ou quem está seguindo a Lorena, mas da primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com a Lorena, eu já vinha com quase 1 ano de gratidão pela vida dela, pelo que ela tinha feito na minha vida. Ela saber. Sem ela saber. A Lorena já vinha transbordando aí na minha vida e o reconhecimento do Senhor,
que é o ato de gratidão, me fez me conectar com ela, a gente ter a oportunidade de conversar e daí, né, construímos aí um relacionamento amistoso no Tão Senhor. sólido, umas 3 faladas pra cá. Exatamente. É tão engraçado, gente. É isso que Deus faz. A gente se torna íntimo. Porque o Deus que há em mim reconhece o Deus que há em você. E o que eu posso deixar de palavra para vocês é o seguinte: se permitam, primeiro, se perdoar, reconheçam o amor de Deus, porque foi Deus que te gerou, e você vai entender o que é o amor por si. Que amar o próximo como a si mesmo, não há como você amar o próximo sem amar a si mesmo se você não conhece a fonte do amor. Então se permita esse processo, todas as suas dores, todas as suas mágoas, as suas angústias, elas vão cessar. E você vai entender que é uma questão de virar a chave. Não é algo automático, porque você não é um produto. Mas é algo que quando você vira a chave, você diz assim: Espírito Santo, pode habitar em mim, pode arrumar a casa, pode não estar do seu agrado, mas eu permito que você se faça presente, mexa em tudo. Exatamente. Então, assim, é no acessar que você tem o privilégio de desfrutar. Então, o amor, ele não tem como ser contido se ele é amor. Ele pode ser qualquer outro sentimento, mas o amor, ele não é contido. Você não tem como amar só se amando. Não existe isso. Você é um rio de águas vivas. O amor é um rio de águas vivas. Lembra do amar como mar mesmo. Tem que ser ali, transbordante. Meu filho, deixa eu te contar que minha bateria tá acabando. Deixa eu pôr aqui só, porque senão não dá nem pra concluir. Meu celular, quando ele fala que a bateria tá acabando, ela acaba em 1, 2, 3. Então conclui aí, Lorena. Bateria... Conclui para gravar. Talvez a bateria esteja viciada, assim. Talvez. Não sei por quê. Gente, então... Carlos, muito obrigada de novo. Eu sei que eu nem quis falar com você antes, porque eu já sei que a gente flui assim, e a nossa live sempre passa do horário. Porque graças a Deus. Quando você for falar, a gente vai fluindo aqui e é ótimo, porque aí um fala, o outro fala, e os pensamentos vai conectando e nossa, é muito bom. E aí, então, eu te agradeço, que Deus continue aí abençoando sua vida, sua família, essa geração que está por vir aí com muita fartura, né? E eu não sou muito boa de oração, não. Então é só isso, minha oração. Amém. Amém. Então que o Senhor te abençoe. O Carlos, vocês devem ter percebido, ele é essa pessoa assim, todo formal. Então, assim, por isso que dá muito certo, né? Que tem uma aqui parecendo uma bandida falando assim. É uma pessoa da outra banda e o outro complementa, porque aí dá certo. Então vamos lá, uma oração boa, prática, né, e agradável. Que o Senhor abençoe a todos vocês e os guarde. Que o Senhor levante a sua face sobre vocês e os alcance. E que a paz que excede todo entendimento, né, que o Espírito Santo de Deus alcance a todos vocês e lhes promova cura, libertação, saúde, né? Vocês acessem o amor e deixem, né, o amor tocar em vocês e desfrutem do quão maravilhoso é poder amar e ser amado. E Lorena, vamos ver o que é que Deus nos reserva para as próximas mulheres, porque eu sempre tenho uma convicção que é só o início. Essas lives que a gente vem fazendo para algo muito maior lá na frente. Eu também. Eu sei que uma hora chega. Inclusive, olha, das pessoas que estão aqui hoje, se alguém quiser fazer a próxima live comigo no sábado que vem, é só me chamar aí no direct, que a gente precisa ainda de 2 pessoas para concluir essa primeira temporada da Live das Mulheres. Que aí eu vou dar um tempo, Carlos, e aí a gente vai vir aí com uma live dos milagres, eu acredito. Eu ainda não estou muito ciente disso, mas talvez seja isso mesmo. Deus sabe, vai me dar mais clareza das informações. Mas aí é isso. E aí, antes da live acabar, nós temos aqui uma tarefa que eu achei massa. Se eu fosse você, eu fazia, e aí a gente está concluindo, ó. Manda aí. A
A tarefa fala para, se você nunca desenhou a sua árvore genealógica, faça um esforço para traçar a sua linhagem, retrocedendo pelo menos 4 ou 5 gerações. Mas até se tiver... mais 4 ou 5 gerações, ou até mais, se você tiver tempo e energia, porque às vezes vai ficar mais difícil, né? Peça a parentes mais velhos que forneçam o máximo de informação sobre os seus ancestrais. Dê atenção especial às mulheres de sua árvore genealógica, até porque nós somos, né, as portadoras da vida aqui nessa terra. Tome nota sobre tudo o que descobrir e, a seguir, transcreva toda a informação no livro de recordações para ser passada a seus filhos depois que tiver partido. Inclua fotografias e notícias de jornal que encontrar e poderá descobrir, assim, alguns detalhes fascinantes sobre a procedência de sua família. Eu achei super interessante, porque às vezes, igual a gente pegou aqui essa história e achou, nossa, esse deslumbre todo, os nossos antepassados podem ter histórias também muito interessantes. Eu já fiz isso, inclusive, com as minhas avós, e eu sou descendente de índia, sabe? De índia pega no laço mesmo e tal. Então, assim, você acaba que vai sabendo das histórias, assim, é bem interessante. Às vezes você começa a entender até o motivo dos seus medos, que eu já falei também que na minha família, a minha avó tem medo de cachorro, a minha mãe tem medo de cachorro e eu tenho medo de cachorro. Então você vai entendendo, assim, algumas coisas que vão trazer mais sentido para sua vida, entender que a loucura não é só sua, talvez já bem muito antiga. Tudo isso traz paz pro seu coração. Não, inclusive eu descobri uma coisa, na certidão de óbito dos meus avós paternos, eu sempre tinha o pensamento que meu pai e minha mãe, eles tinham chance de ser parente não tão próximo, um pouco distantes, pela história de regionalidade das famílias. Quando eu fui ver a certidão de óbito dos meus avós paternos, eu vi que haviam... o pai ou a mãe era Pereira, que é o nome da minha família paterna. Eu digo, gente, não é que esse troço é sério mesmo? Então quer dizer que há uma possibilidade de ser primos, nem que distantes, porque a família do meu pai, os irmãos dele, salvo engano, todos casaram-se com parentes próximos. Aí eu disse, meu pai era o único que aparentemente, minha mãe não tinha. Minha mãe aparentemente era estrangeira. Aí quando eu fui ver a certidão de óbito, eu digo, gente, mas tem Pereira aqui no pai do meu avô. Digo, esse troço aí, parece que minha mãe não fugiu, não. Pode ter pulado 1 ou 2 gerações, mas nada aí apareceu tem a chance ali de ser uma também. prima distante. Mas é muito não, bacana. Os meus pais são primos. Os meus pais são primos. Assim, a família acabou que cruzou de um lado ou de outro, assim, mas no final das contas eu tenho primo que é primo 2 vezes, essas coisas. Gente, pois é uma coisa muito louca. E meus tios mesmo, por parte de pai, todos são com primos. Todos. Casaram tudo pra dentro. Olha só, manteve tradição, né, bíblica, né? Ficar tudo na mesma família. Mano, se eu descobrir que minha mulher tem chance de ser minha parente, aí vai ser, eu vou dizer, Deus, vamos conversar aí, porque o senhor me levou pro sul, me mandou de novo lá pro Nordeste, lá pra cima, aí ela ainda ser minha parente, é porque o senhor queria reunir a família, tá vendo? Vai reunir fazer os milho. a árvore genealógica aí, pode fazer sua árvore genealógica. Gente, muito obrigada para quem teve paciência de cair até agora, só foi reduzindo, quem ficou aí até agora foi fiel. Aproveita aí para fazer sua árvore genealógica. Eu sou doida para fazer esse negócio, mas minhas avós não lembram muito bem das coisas. Vai no registro. Até certo ponto eu consigo. Vira e mexe eu tento fazer. Assim, eu já tenho alguns nomes, dá alguns registros, mas é bem bacana a gente saber dessas histórias. Eu sempre que possível eu fico puxando. E a minha avó é do tipo que gosta muito de contar essas histórias. Aí você pode sentar, meu filho, ó, ficar o dia inteirinho só ouvindo ela contar a história. Gente, ó, Beijo, muito Ló. obrigada. Fica com Deus. De novo. Fiquem com Deus, que vocês tenham um sábado. Inclusive, gente, eu já ia me esquecendo. Hoje nós temos live de inauguração de mais um empreendimento nosso aqui em Trindade, viu, corretor? Opa! A gente vai fazer uma inauguração de uma casa aqui da construtora do meu esposo e vai ser uma live ao vivo, às 18 horas. Tá aí no meu perfil aí no Instagram, o link da construtora e tudo. E a gente faz essa live e faz sorteio de Pix também de R$50. A cada 10 pessoas que aparecer na live, a gente sorteia R$50.
Então, Maravilha. assim, é um negócio bem abundante, assim, sabe? A gente Seu marido, fazendo ele uma. é construtor ou a família dele é construtora? Só ele. Só ele? Depois eu vou bater um papo Aham. com ele. Ah, que ótimo. Vou, Faça isso mesmo. vou inseri-lo em um possível projeto aí que, quem sabe, quando eu digo que Oh, nossas que vidas top. estão se aproximando. Não é à toa. Aí, aquele dia que você me falou que era corretor, eu falei assim, uai, então nós estamos no mesmo barco. Não, Todo eu tenho acompanhado, ficou muito bacana lá aquela construção que ele fez, aquela casa ficou top. Nossa, essa agora que eu fiz a divulgação, eu falei, gente, essa casa por fora, ela não é 10% do que ela é por dentro. Porque sabe aquela sensação que a casa esconde o que ela tem? Ela é muito legal por dentro, assim, eu gostei muito da repartição e tudo mais, não é pra chamar a atenção de vocês, não. Mas é porque na hora que eu olhei ela por fora, eu falei assim, amor, tipo, você já fez umas fachadas mais bonitas. Fiquei com essa sensação, mas é porque por dentro ela ficou. Isso que tem que ser, gente, O até nas layout, nossas né? vidas. Não importa o seu layout, é por dentro que você tem que ser. Show de Uma bola. dádiva. Ô, gente, tudo traz, né, muita história. Gente, então fui. Beijo no coração, Ló. Até mais. 1h30 de live.